Esta explosão, os ucranianos estão dizendo, envolveu 1.100 libras de equivalente a trinitrotolueno. O ataque ocorre horas depois que as negociações de paz entre os dois países fracassaram. Enquanto isso, a Rússia está lançando novos ataques por conta própria. A ponte é uma rota crucial de suprimentos para as tropas russas na Ucrânia. E ele afirma do presidente Volodymyr Zelensky que a Rússia agora está deliberadamente mirando civis ucranianos. Após a Operação Teia de Aranha, a Rússia está em pânico. Putin sabe que mais ataques estão por vir, e é exatamente por isso que ele está fazendo as autoridades russas verificarem todos os caminhões. Bem, isso está causando engarrafamentos de quilômetros, e o povo russo está reclamando disso. Enfim, Vila do Meio. Uma estrada está bloqueada lá por algum motivo. Estávamos dirigindo pelos campos agora, chacoalhando muito. Voltamos ao asfalto. Há um enorme engarrafamento de vans por muitos quilômetros. É uma bagunça. Bem, adivinhe, os instintos de Putin estavam certos. Ele apenas teve a ideia errada, o próximo ataque não viria de caminhões, mas sim de drones, mais especificamente drones aquáticos. Foi isso que aconteceu com a ponte Kerch, conectando a Rússia à Crimeia, ocupada pelos russos. Aqui está o clipe. Agora, como vocês sabem, a ponte Kerch é um símbolo do poder russo na Crimeia. Primeiramente, é claro, ela conecta a Rússia continental à Crimeia ocupada, e além disso, é crucial para a guerra. A Rússia usa isso para apoiar seu exército no sul da Ucrânia. É uma linha vital para o exército deles na região. Então, se a Ucrânia conseguisse destruir a ponte, ou mesmo se a danificasse o suficiente para que não pudesse ser usada, Putin estaria em grandes apuros. Seria um grande problema logístico. Sem a ponte, a Rússia teria dificuldades para levar armas e suprimentos para a Crimeia e o sul da Ucrânia. Seu exército entraria em colapso nessa região. Em segundo lugar, seria um enorme constrangimento público para o chamado segundo maior e mais forte exército do mundo, que a Ucrânia tem sido capaz de atingi-los dia após dia. Vale lembrar que este ataque ocorre apenas 2 dias após o maior ataque na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. E claro, mais importante, sem a ponte, a Crimeia fica aberta para o ataque ucraniano, e isso é algo que Putin não pode se dar ao luxo. Se Putin perder a Crimeia, a Rússia perde a guerra. Antes de continuarmos, se possível, inscreva-se abaixo para receber todas as notícias geopolíticas como esta. É justamente por isso que este ataque foi tão crucial e algo que Putin não estava esperando de forma alguma. Isso foi apenas 2 dias depois que a Ucrânia atacou quase 25 mil quilômetros dentro da Rússia, até sua base Balaia. E agora, eles estão mirando na ponte da Crimeia. Aqui estão mais detalhes do ataque. Assim como o ataque de 2 dias atrás, isso levou meses para preparar, e foi a mesma agência, SBU, os Serviços de Segurança Ucranianos. Os operativos plantaram explosivos no pilar de suporte, o que é extremamente importante e será discutido em breve. O ataque aconteceu às 4h44 da manhã de hoje, horário ucraniano, quando o primeiro dispositivo foi detonado. Enquanto gravo o vídeo, também há relatórios não confirmados de canais russos do Telegram sobre várias explosões ocorridas horas após a explosão inicial. Até o momento, nenhuma organização respeitável confirmou isso, mas compartilharemos mais informações assim que as obtivermos. Voltando ao relatório, os suportes subaquáticos foram danificados no nível do leito marinho, equivalente à explosão de 1.100 kg de TNT. A ponte está estruturalmente comprometida e à beira do colapso. Agora aqui temos o favorito do canal, Chuck Farr, compartilhando mais detalhes sobre exatamente como esse ataque foi realizado. Como vocês podem ver pelos gráficos na sua tela, a colocação das cargas indica que a Ucrânia provavelmente mirou ou remirou uma montagem de pilha previamente danificada. Cada pilha terá que ser inspecionada e as danificadas terão que ser substituídas. Uma tarefa complexa e cara. O mais importante é que durante essa reparação, o tráfego na ponte fica interrompido. A ponte está fechada, impedindo a entrada e saída da Crimeia. Isso é um grande problema para a Rússia, que utiliza a ponte para abastecer seu exército, como já mencionamos. O drone subaquático que eles usam, temos alguns gráficos fornecidos pelos próprios ucranianos.
Agora, isso foi divulgado quando o drone foi anunciado pela primeira vez ao mundo. Não são os gráficos do ataque, mas é muito provável que o mesmo drone tenha sido usado. Agora você pode ver o drone na sua tela. Custa aproximadamente 450 mil por drone e tudo é pilotado remotamente debaixo d'água. É apelidado de Marisca e tenho certeza que estou pronunciando errado, mas é um protótipo de veículo submarino não tripulado de longo alcance e multimissão. Veículo submarino não tripulado capaz de realizar missões de ataque contra navios de guerra russos e infraestrutura marítima. Como a ponte, ele possui direcionamento eletroóptico e câmeras infravermelhas, que fornecem vídeo térmico de baixa luminosidade. E links de navegação e satélite, ele também usa motores elétricos que fornecem propulsão de baixo ruído. Agora, eu não sou um engenheiro estrutural, mas parece que a Ucrânia escolheu seu alvo com muito cuidado. Não foi apenas um pilar aleatório, o que já seria muito danoso, mas eles escolheram um pilar de grande importância. Pelo que entendo, era um pilar de sustentação, indicando que a Rússia está com muito receio de usar a ponte agora. Então, todo o tráfego foi interrompido. E é assim que os propagandistas russos estão reagindo a este ataque. Especialmente considerando que isso ocorreu apenas 2 dias após um dos maiores ataques sofridos pela Rússia. Agora, quero que ouçam a raiva na voz. Então não vamos dublar este clipe. O quê? Nós vamos aguentar essa merda agora? Eu já estou com os nervos à flor da pele. Maldito entusiasmo, maldita avelã. Como se o ataque não bastasse, vocês se lembram do clipe que mostrei no início do vídeo. Este clipe. Bem, adivinhe. Esse clipe veio de uma câmera russa que estava anexada à ponte da Crimeia. Isso significa que a Ucrânia conseguiu não apenas atacar a ponte, mas também conseguiu hackear, ou pelo menos acessar, toda a infraestrutura que a Rússia colocou para supostamente proteger essa ponte. Além do fato de que um ataque ao suporte da ponte foi perdido, o que também chama a atenção é o acesso livre do inimigo às webcams instaladas lá. É provável que todo o sistema de vigilância por vídeo da instalação estratégica tenha sido comprometido, e é desconhecido por quanto tempo isso vem acontecendo, escreve um informante militar em um canal de telegrama russo. As más notícias continuam para a Rússia, que teve outros fracassos de inteligência na semana passada, além deste. Na realidade, eles planejavam um grande ataque antes das negociações iniciadas na segunda-feira. Entraremos nas negociações em instantes. Mas antes, eu quero rapidamente passar pelo ataque que a Rússia estava planejando, que de alguma forma falhou por causa do ataque ucraniano, a Operação Teia de Aranha, que foi realizada apenas 2 dias atrás. A Rússia planejou a Operação Juicy Lightning, o maior ataque de mísseis de cruzeiro de todos os tempos em toda a Ucrânia, para esta noite de 1º de junho, para forçar a mão da Ucrânia em Istambul no dia seguinte. Um drone ucraniano destruiu muitos desses bombardeiros já abastecidos horas antes de decolarem. Também quero ressaltar que essa informação não vem de uma fonte pró-ucraniana. Ela vem de uma fonte pró-russa. Então, provavelmente eles publicaram isso para se gabar de por que a Ucrânia deveria se render, porque a Ucrânia não pode lutar contra a Rússia. Bem, adivinha? A Ucrânia surpreendeu tanto a Rússia que essa operação nunca foi realizada. Essa informação foi publicada no Tsargrad, um veículo financiado e controlado pelo Kremlin, em 31 de maio, um dia antes da Operação Spiderweb da Ucrânia. O artigo foi deletado em 1º de junho, quando a Rússia perdeu 1/3 de seus bombardeiros estratégicos, abortando a operação noturna. O maior ataque de mísseis lançados por ar na Ucrânia ocorreu em 29 de dezembro de 2023. Naquele dia, aeronaves russas, incluindo os próprios bombardeiros que a Ucrânia destruiu ontem, lançaram pelo menos 108 mísseis de solo A-2 de vários tipos, matando 58 e ferindo mais de 160 civis.
Se a Rússia planejou seu maior ataque de mísseis à Ucrânia para a noite anterior às conversas em Istambul, a destruição dos bombardeiros pela Operação Teia de Aranha, horas antes da decolagem, evitou devastadoras baixas em massa entre os civis e a destruição incalculável da infraestrutura em toda a Ucrânia. Claramente, a Teia de Aranha foi uma grande operação, não apenas em termos de prejudicar as capacidades militares russas, mas também em termos de proteger a vida dos civis ucranianos. E agora temos mais detalhes sobre como ela foi realizada. Agora, alguns de vocês podem já se lembrar, mas o presidente Zelensky compartilhou alguns detalhes logo após a conclusão da operação, e ele compartilhou como quase todos que participaram da operação do lado ucraniano foram evacuados com segurança da Rússia mesmo antes do início da operação. E, além disso, todo o planejamento da operação ocorreu em um prédio que estava bem ao lado da sede do Serviço Federal de Segurança. Então, um grande tapa na cara para Putin. Bem, hoje temos mais detalhes sobre como exatamente caminhões transportando drones ucranianos acabaram bem ao lado das bases aéreas russas. Aqui está. A mídia russa descreve a logística da operação ucraniana. Os investigadores questionaram os motoristas de caminhão cujos veículos foram usados para lançar drones. Um de 55 anos, chamado Alexander Z, disse que o caminhão pertencia a um de 37 anos, chamado Artyom. Há algum tempo, Artyom recebeu um pedido de um empresário em Murmansk para entregar 4 casas pré-fabricadas de Sholom para a península de Kola. Os dois concordaram com um preço, e Alexander carregou a carga e pegou a estrada. Ao longo do caminho, um chamador não identificado deu-lhe instruções por telefone sobre quando parar e onde estacionar. Sua última parada foi um posto de gasolina Rosneft perto de um aeródromo militar em Murmansk. Os drones foram lançados de lá. Um relato semelhante veio de André M., de 61 anos, outro motorista que trabalha para Artyom. Ele transportava casas pré-fabricadas para a região. Mas, quando ele estacionou perto de um café à beira da estrada em Sholoi, os drones começaram a ser lançados diretamente de seu caminhão. Os outros motoristas relataram o mesmo padrão em Krasnoyan e na região de Ivanovo. Uma vez, Sergei, de 46 anos, disse que estava transportando uma casa modular desta região quando estava dirigindo para Razan. O teto de seu caminhão se rasgou e drones voaram para fora do quarto caminhão, usado no ataque de drones de ontem na base aérea de Ivanovo, que foi carregado na mesma região. De acordo com o motorista, ele também estava registrado para Artyom Bazar, relatórios que os investigadores abriram um caso de terrorismo. Eles estão agora à procura de Artyom, supostamente um nativo da Ucrânia. E como sabemos pela declaração do presidente Zelensky, há apenas 2 dias, ele disse que todos os envolvidos com os serviços de segurança ucranianos foram evacuados com segurança da Rússia. Então, os russos não têm ninguém para realmente culpar que esteja dentro da Rússia. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão culpando os Estados Unidos. Críticos russos afirmam que devido ao New Tratado de Redução de Armas Estratégicas entre Rússia e Estados Unidos da América, os países são obrigados a estacionar seus bombardeiros à vista de satélites, em locais públicos, não em estruturas protegidas. Na realidade, isso é apenas mais uma desculpa que Putin está tentando inventar para culpar outro país por seus próprios fracassos. E eu digo isso porque a desculpa que os propagandistas russos estão dando simplesmente não faz sentido. Críticos do ataque da Ucrânia aos bombardeiros russos alegam que a Rússia precisava manter seus bombardeiros abertos devido aos requisitos do New Tratado de Redução de Armas Estratégicas. Isso não é verdade por 2 motivos. Primeiro, o New Tratado de Redução de Armas Estratégicas não exige isso. E segundo, Putin suspendeu a conformidade russa com o New Tratado de Redução de Armas Estratégicas em 2023. Então, mesmo quando eles inventam desculpas, eles não se importam em verificar se essa desculpa está alinhada com a realidade. Assim como os russos, quando tentam proteger seus bombardeiros, não se preocupam em verificar se estão realmente seguros.
Eles não são muito detalhistas e também não são muito para enfrentar a realidade, porque, enquanto o exército russo está sendo massacrado pelos ucranianos, os negociadores russos em Istambul estão pedindo uma rendição completa das forças armadas ucranianas. Aqui estão os detalhes do memorando de paz, também conhecido como as exigências da Rússia, que os negociadores russos apresentaram à Ucrânia durante as negociações em Istambul. As exigências são a retirada total das forças armadas ucranianas das regiões que a Rússia reivindica. Importante ressaltar que muitas dessas regiões a Rússia não ocupa completamente. Então eles querem que os ucranianos simplesmente desistam do território que a Rússia não conquistou, enquanto a Rússia está perdendo na guerra. Segunda exigência, reconhecimento internacional de Crimeia-Donbass como parte da Rússia. Quarto, neutralidade ucraniana. Quinto, eleições previstas na Ucrânia. Sexto, uma proibição de realocação das forças armadas ucranianas, exceto para operações de retirada. Sexto, uma proibição de hospedar e implantar armas nucleares na Ucrânia. Sétimo, proibir o fornecimento de armas e inteligência ocidentais. Oitavo, o levantamento de todas as sanções e uma recusa em introduzir novas. E por último, uma renúncia de reivindicações mútuas relacionadas a danos causados durante as hostilidades. Novamente, como vocês podem perceber pelas demandas, isso não é um memorando de paz de forma alguma. A Rússia quer que a Ucrânia se renda, enquanto a Rússia não consegue vencer a Ucrânia. É aqui que eu quero lembrar vocês de um ótimo discurso que o ex-presidente Ronald Reagan fez contra a União Soviética. Agora vamos esclarecer as coisas. Não há argumento sobre a escolha entre paz e guerra. Mas há apenas uma maneira garantida de se ter paz, e você pode tê-la no próximo segundo, rendição. Admitidamente, há um risco em qualquer curso que seguimos além deste, mas toda a lição da história nos diz que o maior risco está na apaziguamento, e este é o espectro que nossos amigos liberais bem-intencionados se recusam a enfrentar. Que a política deles de acomodação é apaziguamento e não dá escolha entre paz e guerra, apenas entre lutar ou se render. Se continuarmos a acomodar, continuar a recuar e recuar, eventualmente teremos que enfrentar a demanda final, o ultimato, e o que então? Quando Nikita Khrushchev disse ao seu povo que sabe qual será a nossa resposta, ele disse a eles que estamos recuando sob a pressão da Guerra Fria e algum dia, quando chegar a hora de entregar o ultimato final, nossa rendição será voluntária, porque até aquele momento teremos sido enfraquecidos internamente, espiritualmente, moralmente e economicamente. Ele acredita nisso porque de nossa sociedade ouviu vozes pedindo paz a qualquer preço. Ou melhor, vermelho do que morto, né? Ou como um comentarista colocou, ele preferiria viver de joelhos do que morrer de pé. E aí reside o caminho para a guerra, porque essas vozes não falam pelo resto de nós. Você e eu sabemos e não acreditamos que a vida seja tão cara e a paz tão doce para serem compradas ao preço da escravidão. Se nada na vida vale a pena morrer, quando isso começou? Justo diante desse inimigo. Ou Moisés deveria ter dito aos israelitas para permanecerem escravos no Egito? Cristo deveria ter recusado a cruz. Os patriotas na ponte de Concorde deveriam ter deposto suas armas e evitado disparar o tiro que ecoou ao redor do mundo. Os mártires da história não eram tolos, e nossos mortos honrados, que deram suas vidas para deter o avanço dos nazistas, não morreram em vão. Onde então está o caminho para a paz? É uma resposta simples, afinal. Você e eu temos a coragem de dizer aos nossos inimigos: há um preço que não pagaremos. Há um ponto além do qual eles não devem avançar. Agora, por último, quero mostrar a vocês algumas reações satisfatórias da mídia russa após a Ucrânia ter destruído bases aéreas russas e bombardeiros russos. Aqui está. Um ataque, por assim dizer, ao nosso país. Essas explosões que ocorreram e esses ataques à nossa infraestrutura principal e à nossa infraestrutura nuclear, isso é um teste sistemático para ver até que ponto vamos aguentar isso. Isso é uma preparação para a guerra nuclear. Este é o teste de outros métodos para neutralizar nossa tríade nuclear. Eu venho falando sobre isso há muito tempo. Isso tem sido debatido entre profissionais há bastante tempo. Não há nada de novo nisso, mas agora começou.
Precisamos revisar a proteção do nosso triângulo nuclear contra esses impactos e possivelmente ajustar nosso quadro legislativo, pois são simplesmente necessários. Ministro Vladimir Putin, maneiras de influenciá-la e provavelmente fazer algumas correções porque eles são simplesmente necessários. Percebendo que o Ocidente tem muito mais potencial, agora teremos que recorrer a ataques preventivos, ao contrário de contra-ataques retaliatórios, porque talvez não consigamos realizar um contra-ataque retaliatório se esses tipos de meios estiverem sendo usados. Isso só pode ser compensado com eles sendo preventivamente eliminados, até não restar nada. Não há outra maneira. E todo o território deles como zona tampão. E controlando tudo o resto em todo o território da Europa Ocidental. É isso que eu posso dizer. E com uma zona de segurança em todo o território e controle de tudo o resto em todo o território da Europa Ocidental, é isso que eu posso dizer. A propósito, desculpe falando sobre o que aconteceu, Sherry escreve que os vídeos que vêm de lá estão sendo filmados por recrutas do exército. Podemos executar esse recruta por tiroteio? Traga esse canalha e execute-o bem na frente da formação, como um traidor da pátria que está simplesmente trabalhando no interesse do inimigo. Como esses caminhões passaram? Quem os inspecionou? Apenas esta frase. Oi, eu não sabia o que estava transportando no caminhão. Onde você pegou? Quem carregou? Eu não sei. Essa frase foi transportada às cegas. Você não olhou dentro. Pegou os papéis, eles não abriram e mostraram. Não se faça de desentendido. Como você passou pelos pontos de inspeção, as pesagens, como tudo aconteceu no 4º ano da guerra, quem será responsabilizado por isso?